Nos acompanha aqui na rádio RCI, você que nos acompanha também pelas redes sociais, né? Estamos aqui sempre trazendo uma novidade em termos de livros, e hoje a gente tem um dicionário, o Dicionário Neológico de Parafenomenologia. Então, se você está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, você deu a oportunidade de ver a capa do dicionário. E a gente está, então, né, trazendo como convidado hoje o autor e hoje lexicógrafo, né? Ulisses Schroeder, não é isso? Não sei se eu pronunciei Schlosser. Ele é graduado em psicologia e é mestre em integração contemporânea na América Latina. Também atua no sistema penal do estado do Paraná. Antes de passar a palavra para o Ulisses, eu só queria lembrar que essa semana a gente teve, no dia 7 de fevereiro, a comemoração do Dia do Gráfico. Então, assim, no mundo livreiro, né, a gente tem algumas datas aí comemorativas, e o Dia do Gráfico é ainda uma data importante, porque a gente ainda vive, né, em meio ao papel, ao impresso. E meu marido, meu duplista, ele foi gráfico por mais de 30 anos, então eu lembro com carinho dessa data. Então, a gente vai agora passar, Ulisses, olha, receba aí, né, as nossas boas-vindas ao nosso programa, e a gente quer saber de você, primeiramente, né, o que seria parafenomenologia, para que a gente consiga entender, assim, o escopo da sua obra. Rosemary, muito boa tarde a você, a todos os ouvintes, né? Muito agradecido pelo convite, uma grande oportunidade poder falar assim a um público tão grande, e nós sabemos que hoje isso fica registrado também, né, na internet. Então, parafenomenologia é um campo que estuda assim, manifestações da consciência que vão além das percepções do corpo humano. Então, é sabido que nós temos aí percepções que dependem do corpo humano, a visão, a audição, tato, paladar, olfato, né? E agora, um parafenômeno, ele resulta de uma percepção que vai além dessas. O que são conhecidos são aí a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, né? A percepção de energias, de sensações que transcendem essa condição material, física do corpo humano. Esse assunto, ele assim, não seria tão controverso, né, se as pessoas entendessem que isso é pesquisado há séculos, inclusive pesquisado com seriedade em vários ambientes. O que ocorre é que com uma evolução assim dos sistemas econômicos, capitalista e outros mais, né, surgem interesses muito mais sedutores para as pessoas, e principalmente assim quando os estudos universitários passam a ser conduzidos justamente por interesses econômicos. Então, o que é que nós queremos dizer? Existe um campo essencial, assim, de muita importância para o conhecimento humano, que é o estudo de nós mesmos, da nossa consciência, das manifestações em torno de nós, né? E o que nós chamamos de um fenômeno parapsíquico é um modo de ser da pessoa, da consciência, que utiliza, que vive esse tipo de percepção que vai além do mundo material. Isso é útil, importante, isso ajuda a pessoa a viver melhor, ajuda a pessoa a conhecer assim, lados, facetas do universo e de comunicação e de qualidade de vida que vai além da vida convencional, né? Então, esse dicionário ele é dedicado a esse campo de estudo. Ele é organizado de maneira ampla, ou seja, para proporcionar
uma fundamentação, uma organização científica do assunto, né? Então, vou deixar o resto para falar aos poucos. E aí eu queria que você falasse um pouco da estrutura, né? Você criou um template, uma chapa, e foi replicando, ou a cada verbete tem assim variáveis diferentes? Como que você estruturou? Você fez isso antes ou fez isso depois, né, de ter tantos assuntos? Como é que foi? Olha, esse dicionário, essa questão da estrutura dele, a maneira como ele está organizado, de fato veio depois. Primeiramente, o assunto foi desenvolvido. O assunto desse dicionário, ele foi desenvolvido em outro livro que ainda vai ser publicado oportunamente. Esse outro livro chama-se Metodologia Parafenomenológica, que é um livro dedicado a como desenvolver métodos de pesquisa justamente sobre os fenômenos parapsíquicos. Então, esse primeiro livro, ele é assim, atualmente já está num estágio bem desenvolvido, né? Eu comecei a redação desse trabalho no ano de 2007 e 2 anos depois, em 2009, havia já bastante conteúdo organizado e conversando com vários amigos, vimos que essas novidades elas poderiam ser organizadas para formalizar vários conceitos dentro da língua portuguesa e também dentro de outros idiomas. Isso é uma espécie de precipitação do assunto, mas a publicação dessa terminologia, isso ajuda demais na comunicação. De fato, isso me ajudou ao longo das pesquisas. Eu pude entrar em contato com outros pesquisadores muito antes do que eu imaginava, né? E em termos do que se chama aí macroestrutura e microestrutura de uma obra lexicográfica, a macroestrutura, quer dizer, a escolha dos termos, ela se deu pelo conteúdo que existia. Então, o que eu tinha lá em 2009 era um grande conteúdo já organizado, então não foi difícil dividir e separar esses assuntos por temas. O dicionário internamente ele está dividido em 18 seções temáticas. Essas seções elas seguem assim uma sequência que eu diria didático-científica, que abarcam um ramo, assim vários ramos de proposição científica, que vão desde assim uma proposição de um capítulo destinado à epistemologia, outro capítulo essencialmente metodológico, outro capítulo dedicado assim às principais evidências e por aí vai. Então, existe uma primeira grande organização em função de temas. Dentro de cada tema, os itens, as entradas, os verbetes, eles seguem ordem alfabética. Mas, assim, a sequência entre os temas, isso não segue ordem alfabética. Como eu falei, segue uma sequência didática em função do assunto. E cada verbete, ele tem o que se chama uma microestrutura, que são variáveis para a apresentação do termo, do conceito. E aí já seguem padrões assim mais conhecidos, como definição, sinonímia, antonímia, exemplos. Tem uma base de argumentação com 3 variáveis que eu chamei de o porquê, o como e o que, para dialogar melhor com o leitor e explicar o que é aquilo, né? E ao final de cada verbete tem uma série de variáveis técnicas, assim com datação, bibliografia, dados se aquele termo foi publicado ou não, né? Alguns termos têm algumas notas especiais, assim contando um pouco da história de como aquilo surgiu, né? Então,
em termos gerais, eu acho que a estrutura é isso que eu posso falar. Agora, o que é interessante, acho que é complementar, é que nesse conjunto, esse livro, ele resultou assim numa tecnologia lexicográfica bem avançada. Ele é todo, vamos dizer assim, amarrado. Não tem nada solto dentro do dicionário. Tudo está explicado. Por exemplo, a pessoa vai lá e encontra um número em algum lugar. Tudo isso está referenciado, explicado, como funciona na introdução do dicionário, né? Ele é cheio de detalhes para consulta técnica. E outra coisa interessante é que o leitor vai encontrar vários tipos de estilo de redação ao longo do texto. Por exemplo, os verbetes seguem um padrão. A introdução é feita de 4 capítulos. Cada capítulo tem um estilo de redação bem diferente do outro. Então, assim, tem tipo de leitura para todo gosto. A pessoa que gosta de história vai encontrar ali a história sendo contada. Quem gosta de... Tem um capítulo lá que é praticamente um relato. Tem um capítulo que é essencialmente técnico, que explica como o dicionário foi feito, como ele está elaborado. Então, assim, a metodologia de elaboração deste livro, ela está contada em um capítulo. Como ele foi feito, detalhe por detalhe, né? Então, assim, tem leitura para todos os gostos, né? Espero ter dado assim uma pincelada geral aí da... Mas, Rose, fica à vontade para perguntar o que quiser. Eu acho assim que essas curiosidades genuínas são as que mais ajudam depois as pessoas a, de antemão, terem alguma curiosidade, né, pelo assunto, pela obra. E essa metodologia que você falou, você pode assim explorar um pouquinho mais? Ou isso tem relação com o que você já estava comentando antes, dessas estruturas micro e macro? Tem alguma Bom, coisa de termos de metodologia a mais? olha, esse livro ele trata de várias metodologias, né? A principal, o centro da obra, é o que nós chamamos de metodologia parafenomenológica, que é o que prevê a organização da, da nossa percepção para a gente se relacionar com o que nós chamamos de consciência extrafísica, né? O que seria isso, né? Do que nós conhecemos aqui no planeta Terra, quando um ser humano morre, né, nós temos assim recursos para acompanhar e verificar que aquela consciência de fato não morreu. O que ocorreu foi que o corpo humano ele se desativou, passou por um acidente, uma doença, deixou de funcionar, né? E hoje em dia, com método, com técnica, nós conseguimos ver, acompanhar, dialogar, né, verificar que essa existência ela continua. Nós chamamos esse outro estágio da existência, né, de uma consciência extrafísica. E existem consciências extrafísicas bastante, vamos dizer assim, lúcidas, organizadas, que têm capacidade de comunicação com a gente, que ainda está aqui na vida humana, e com outras consciências extrafísicas também. Só que essa comunicação, ela justamente ocorre por meio de fenômenos que transcendem a condição do corpo humano. Então, é esse tipo de interação com as consciências extrafísicas, principalmente, que produz o que nós chamamos de fenômeno parapsíquico. Embora os fenômenos parapsíquicos eles possam também ocorrer entre 2 seres humanos, né? Isso também ocorre, mas assim, as manifestações mais ostensivas são com as consciências extrafísicas. E isso, ao longo da história da humanidade, sempre foi tratado com assim, dificuldade. Não é fácil tratar esse assunto em ambiente de estudo sistematizado. Eu participo desse grande corpo de conhecimento que nós chamamos de conscienciologia,
Nós sabemos, estudamos o que é isso, e o tipo de proposta que é feita, assim, de método para se investigar fenômenos parapsíquicos, é com os recursos que nós mesmos temos, ou seja, a nossa atenção, a nossa memória, a nossa lucidez, a nossa capacidade de operar os nossos atributos mentais. Então, um ramo científico para estudar esse tipo de fenômeno, ele precisa lidar com essas categorias que são da própria consciência. O que nós fazemos no dicionário, na metodologia parafenomenológica, é a sistematização de como que funciona assim, a complexidade das operações mentais para você poder estudar isso em você mesmo. A gente poderia... Quando as pessoas pensam nessas coisas, às vezes é comum pensar em fenômenos muito complexos, transcendentes, mas a nossa proposta é ao contrário, justamente para tornar essa metodologia viável. Nós estamos propondo que, inicialmente, sejam estudados os fenômenos mais simples. Vou dar aqui um exemplo, que tem pessoas que têm facilidade, outras mais dificuldade, mas algo que é mais comum é o que nós chamamos a clarividência sobre energias conscienciais, ou seja, a capacidade de ver energia, né? Hoje eu tenho assim muita tranquilidade para falar que qualquer pessoa que treine um pouco, em pouco tempo, ela é capaz de ver uma condição num ambiente que não tem nada a ver com a vida material. Você é capaz de ver uma certa luminosidade nos objetos, você é capaz de ver tonalidades diferentes na atmosfera, contornos em torno de outros seres vivos, né? E nós chamamos isso de dimensão energética. Tem um termo mais apropriado que se chama dimener. Dimener é uma palavra que significa justamente dimensão energética. Então, ver a dimener. Então, nesse dicionário, nós colocamos ali uma sequência de procedimentos onde a pessoa, com facilidade, em pouco tempo, ela é capaz de estudar esse tipo de clarividência. Isso não se trata de uma receita, nem uma sequência rígida de passos, não é isso. Mas sim modos de funcionamento que levam à possibilidade de estudar essa condição. Por exemplo, a nossa condição de lucidez, né? É possível para uma pessoa alterar a sua lucidez pela simples vontade pessoal, né? Você pode relaxar na sua atenção e a lucidez diminuir. Você pode treinar também, aumentar a lucidez, né? Dá licença aqui. Então, nós vimos assim uma série de variáveis onde você pode controlar o início desse tipo de clarividência, que é bem fácil. Ok, então a gente vai agora chamar os nossos comerciais, a gente vai estar de volta daqui a um minutinho. Secou aqui a garganta, Rose. Fui falando sem parar. Obrigado pelo socorro. Programa Entre Livros. Apresentação Salles. Hoje estamos conversando aqui sobre o dicionário neológico de parafenomenologia. Então, o lexicógrafo Ulisses Schlosser está conosco, né? E a gente está explorando um pouquinho mais dele, né? Ulisses, eu me lembro que você fez uma viagem
onde você fez uma apresentação em algum país sobre o seu trabalho, agora eu não estou lembrada, mas que tinha relação com esse dicionário, não tinha? Isso. Está gravando? Sim. Ah, ok. Então, deixa eu ver se você está se referindo a isso. Em 2015, houve um congresso mundial de pesquisa da consciência, na verdade, acho que foi o 22º TSC, é um evento que ocorre todo ano, e nós fomos apresentar o trabalho da metodologia parafenomenológica na Finlândia. Ou Foi seja, isso. de lá é que foi derivando o dicionário, não é isso? Você Não. primeiramente fez... Quando eu fui para lá, o dicionário já estava pronto. Ah, entendi. Inclusive, eu levei o dicionário lá para apresentá-lo. Ah, ok. Esse dicionário ficou pronto em 2014. Esse evento, por exemplo, foi em 2015. E aí, nos últimos anos, eu participei de diversos eventos, assim, no âmbito da pesquisa da consciência, no âmbito da política, onde nós podemos levar esse, esse tipo de assunto. Ah, entendi. Então, quer dizer, mesmo antes de nascer, né, o dicionário ele já foi objeto aí de debates, inclusive fora do Brasil, né, Luiz? E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, em termos da... o que assim, o que foi mais difícil na confecção do dicionário? Teve coisa assim que travou mais? Como que foi assim em termos de pesquisa para você chegar nisso daqui? Olha, eu não chamaria propriamente de assim, dificuldade. O que eu diria é assim, a quantidade de esforço necessário para organizar assim, um conjunto muito grande de detalhes, né? Então, assim, tem algumas fórmulas linguísticas, elas deram muito trabalho para serem articuladas entre um termo e outro termo, entre capítulos e seções diferentes, né? As seções do livro, elas são correlacionadas porque elas são apresentadas de fato como proposições assim conceituais teóricas. E o conjunto do livro, ele tem um diálogo interno. Então foi necessário criar articulação entre tudo isso. E assim, e você fez tudo sozinho? Você teve colaboração? Como foi o trabalho de pesquisa em si? Da onde que você tirou? Você conseguiu fonte para todas as variáveis? Ou você criou algumas coisas que não existiam? Como que foi isso, em termos de pesquisa? Olha, tem um pouco de tudo. O principal foi o relacionamento justamente com as consciências extrafísicas. Esse tipo de material, ele tem muito interesse de quem não está aqui na dimensão humana. Nós chamamos genericamente esses seres de amparadores. Então, a maior parte do trabalho foi dedicada a isso. E também dentro, vamos dizer assim, da da filosofia da ciência, da epistemologia e de algumas áreas do conhecimento, nós utilizamos referências bastante rigorosas. Isso para permitir um diálogo mais amplo com diversos setores assim do conhecimento. Para você ter ideia, os construtos assim centrais, mais elaborados, eu tive a preocupação
de apresentar em eventos fora do Brasil. E a repercussão foi muito positiva. Por exemplo, deixa eu pegar aqui alguns materiais que eu deixei aqui do meu lado. Aqui tem um livro pequeno. Isso aqui são os anais de um desses eventos internacionais. Tá? É um livro pequeno, mas isso aqui é seríssimo. Aqui é uma sessão de epistemologia, onde eu publiquei o núcleo assim, de fundamentação desse trabalho. O fenômeno parapsíquico, ele funciona basicamente por meio de imagens mentais. Você, quando percebe algo, isso fica registrado na sua memória. A imagem mental de percepção, ela é chamada de percepto. No caso do fenômeno parapsíquico, é o que se chama parapercepto. Então, assim, cada campo principal do funcionamento mental, ele opera sobre um tipo diferente de imagem mental. Hoje eu trabalho com 7 categorias diferentes de imagens mentais. Então, essas 7 categorias, elas são a base de uma proposta de como funciona a organização do conhecimento na consciência. Foi isso que eu publiquei nesse evento, isso foi em 2018. E de lá para cá, para você ter ideia, todo mês eu recebo convite de alguma editora diferente para publicar e republicar esse assunto fora do Brasil. Esses convites não vêm de organizações secundárias ou institutos, não. Isso vem de grandes universidades, de grandes centros de pesquisa. Por exemplo, eu recebi um convite do dono de uma editora que se chama Cambridge Scholars, para publicar lá o que eu quiser. Assim, é uma editora fundamental para quem conhece assim, o mundo acadêmico na Inglaterra. Eu recebi convite de 3 editoras de Nova York, de vários países da Europa. Olha, todo mês eu recebo convite sobre isso. Então, o que é que eu quero dizer? A gente está conseguindo, pelo menos, utilizar uma linguagem que interessa ao mundo em geral. E veja, essas pessoas que mandam esses convites, elas descobrem esse trabalho, veem a importância, leem esse trabalho. E é curioso que, às vezes, quem está perto da gente nunca leu, não sabe o que é, não se interessa sobre isso, né? E não vê o valor das propostas que estão organizadas ali. Eu fico muito curioso justamente por isso. Eu penso assim, como é que esse sujeito me descobriu? Entende? Então, isso não tem segredo. O que você tem que fazer é ter coragem, se candidatar para ir discutir esse assunto nos principais ambientes, nos eventos principais que tratam do assunto e enfrentar isso. Por exemplo, em 2015, eu me inscrevi para uma conferência nas Nações Unidas que tratava da urbanização na China e na África. Era uma conferência do UN Habitat, né? Foi a primeira conferência que tratou da urbanização na África. Eu fui lá apresentar um trabalho e apresentar essa teoria que se chama teoria da reurbanização. A conferência foi aceita, eu fui, inclusive, convidado para participar da organização do evento. Assim, o evento um evento desse tipo, é dividido em várias salas, várias sessões, né? Eu fui, inclusive, convidado a presidir várias sessões lá. Isso aconteceu na Universidade de Ottawa, no Canadá. E o meu assunto lá, essencialmente, foi falar sobre o mundo extrafísico que ajuda as pessoas a se deslocarem de um ambiente para outro, de uma dimensão para outra, né? Isso interfere atualmente bastante na maneira como áreas urbanas são transformadas. Essa necessidade de nós assim, repensarmos uma série de instituições e organizações humanas dentro assim, do mundo físico humano, no entanto, com o olhar a partir das dimensões extrafísicas. Muito bem. O presidente da minha apresentação
era o principal diretor das Nações Unidas, era o diretor do UN Habitat, né? E ele abriu as portas, nos convidou depois para uma série de eventos, me indicou depois para uma série de outros ambientes. Depois disso, recebi convites de várias editoras, principalmente de assim, outras regiões do planeta. Ali eu fui convidado imediatamente para apresentar uma conferência em um evento organizado pela Liga Árabe. Isso quando ocorreu aquele ataque terrorista no Bataclan, lá em Paris, né? Eles queriam saber o que a nossa linha de conhecimento, a conscienciologia, queria dizer sobre aquilo. Aí eu fui apresentar um outro trabalho que se chamava Fenomenologia da Fé, para discutir o problema da fé no mundo terrorista. Eu estou contando aqui essa sucessão de coisas para se ter uma noção das repercussões desse tipo de assunto. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o suporte para programas de televisão no Irã, que tem a ver com a reeducação de jovens no Irã. Trabalho também com ajuda a mulheres professoras universitárias no Oriente Médio, né? Tudo isso em base de conhecimentos não convencionais, né? Quem for ler alguma coisa do que eu tenho publicado fora do Brasil vai ver que a base são esses assuntos que eu chamei aqui de metodologia parafenomenológica, fenômenos parapsíquicos. A gente procura discutir uma série de problemáticas humanas, mas a partir assim, de um novo ângulo de estudo, um novo ângulo de visão. O trabalho que eu publiquei em relação à fenomenologia da fé é algo que deu bastante o que falar, né? Porque a gente procurou esclarecer e situar o fenômeno da fé em relação a doenças mentais, em relação a outros fenômenos parapsíquicos mais evoluídos, a exemplo de expansões de consciência, cosmoconsciências, porque no mundo religioso a interface entre esses fenômenos cria muita confusão. Então a gente procurou dizer o que é o quê, e o que me ajudou demais foi toda a definição conceitual que eu já havia criado e publicado nesse dicionário, por exemplo, né? Então isso aí, eu contei um pouquinho dessa história aí só para ter uma ideia de aonde que às vezes um assunto nos leva, né? As coisas têm muita repercussão hoje em dia. E você pretende publicar em outros idiomas também? Como que vai ser aí traduções? Porque acho que vai precisar, né? Para você alcançar todo esse público. Olha, antes desse livro, você está falando do dicionário especificamente? Ou... Não é? Sim, isso. Porque eu já tenho... praticamente todo ano eu publico algum livro fora do Brasil, né? Tenho recebido convite para publicar esses assuntos já. Por exemplo, o que eu falei aqui sobre a fenomenologia da fé está publicado em uma editora da Bélgica, né? Nós temos 2 livros sobre expansão de consciência e cosmoconsciência publicados nessa editora que eu me referi aqui, que se chama Cambridge Scholars. Atualmente eu estou dedicado a expandir um pouco esses assuntos em relação ao mundo indígena. Há muito interesse em correlacionar esses assuntos dos fenômenos parapsíquicos com a vida originária humana, ou seja, de povos indígenas, né? Especificamente o dicionário, bem antes de ele ser publicado aqui no Brasil, eu já tinha uns 2 convites para publicá-lo fora do Brasil. Mas eu aí, pacientemente, esperei primeiro ser publicado numa editora aqui no Brasil, né? Lá em 2015, eu tive um convite lá na Holanda para publicar esse material lá, mas eu esperei muito pacientemente. Demorou 7 anos, desde o dia que eu entreguei isso para a editora aqui no Brasil, até ser publicado aí esse mês, né? Tivemos toda essa paciência de esperar isso aqui, e agora a gente vai proceder aí essas publicações fora do Brasil desse dicionário, né? Ele está sendo traduzido para o inglês. Nós já temos contatos na Universidade de Macau para promover a tradução para o chinês, né? Macau, vocês sabem, é um lugar bilíngue, é português-chinês. Na Universidade de Macau tem um amigo lá, né?
Então é isso, a gente vai dando um passo de cada vez, são passos muito trabalhosos, né? Não é fácil, dá muito trabalho mexer com um livro grande. É isso aí. Então, gente, estamos aqui falando sobre o dicionário neológico de parafenomenologia, e a gente vai agora chamar os nossos comerciais e estaremos de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Ulisses Rose, você fala 3 sílabas. Schlosser. 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 Isso. Ai, Ulisses, olha só. Repete o nome para ver se você está conseguindo falar. Schlosser. Schlosser. Isso. Bom, eu queria saber, você está trazendo um dicionário de parafenômenos, certo? Quais foram os fenômenos que você vivenciou durante a escrita do dicionário? Se você teve contrafluxos, como é que foi aí em termos de teática dos parafenômenos? Olha, esse dicionário, ele não é um dicionário de parafenômenos. É um dicionário dedicado a métodos, procedimentos para você estudar os parafenômenos. Obviamente, dentro disso, tudo é fenômeno. Então, assim, os processos mentais em si, eles são fenômenos. Os principais são os processos mentais que operam energias, né? Então, no meu laboratório, o que foi mais utilizado foram os detalhes em relação à clarividência viajoura, a você ter a percepção de imagens que estão bem distantes de você, muita experiência do que se chama a saída lúcida do corpo humano, quando você está no corpo humano e você, sem perder nenhum instante de lucidez, você vai percebendo cada etapa de como a sua consciência vai saindo do corpo humano. Então, assim, a observação desses detalhes e como funciona assim, a consciência nisso é o que está nesse livro. Nós temos aí um grande organizador desses assuntos, que é o professor Valdo Vieira, que tem um livro publicado chamado Projeciologia, né, que trata assim, o grosso disso. O que nós fizemos foi apresentar muito mais detalhes além do que está colocado no livro Projeciologia. Então, assim, dentro de como que essas operações acontecem, o grau de detalhamento que pelo menos assim a gente está trazendo aí é para quem quer pesquisar esse tipo de assunto, né? Esses assuntos já são, em geral, adstritos ao interesse de estudo de uma minoria. E quando a gente avança para um nível de detalhamento maior ainda, eu não vou esperar que isso caia na boca do povo. Então, a experiência fora do corpo, ela acontece em vários graus de detalhamento e sofisticação. Existem experiências fora do corpo bastante acessíveis, que são as experiências quando você está utilizando fora do corpo humano um outro corpo parecido com o corpo humano. Nós chamamos isso de psicossoma. Então, são as experiências em uma dimensão extrafísica em que a consciência humana se manifesta por um outro corpo muito parecido com o corpo humano. Esse tipo de experiência assim, farta na literatura. Quem quer procurar sobre isso encontra bastante. Mas acontece uma segunda experiência fora do corpo, que já é mais rara. É quando você já está na dimensão extrafísica, utilizando esse psicossoma, e você vai sair do psicossoma usando um outro veículo que já não tem mais forma.
Então, o detalhe para esse tipo de operação, né, isso você não encontra praticamente em lugar nenhum. E nós tratamos isso assim com bastante rigor, descrevendo uma série de processos e elementos. Assim, a maioria deles são originais. Mas se você vai procurar na literatura existente, você encontra uma coisa ou outra. O que eu fiz, obviamente, foi juntar um pouco do conhecimento existente para que eu pudesse ter alguma base conceitual, mas sem a menor dúvida nós tivemos que propor uma série de novos termos para descrever os novos processos que são possíveis a qualquer um. Então, assim, o convite para as pessoas, para aquelas pessoas que querem ter essas experiências, assim, estudar bastante, se organizar para poder assim, experimentar esse tipo de coisa. Porque no dia a dia da vida humana, assim, atribulada, a pessoa que é cheia de compromisso, que esquece das coisas, que tem muita coisa para fazer, é muito difícil esse tipo de pessoa conseguir dedicar tempo e tranquilidade para esse tipo de experiência. Existe uma coisa muito simples, muito básica, que é o descondicionamento da vida humana. E o que é necessário para nós é desenvolver a habilidade de entrar e sair da vida humana convencional para você poder ter acesso a ambientes, outras dimensões que não tem nada a ver com a vida humana. Então, hoje em dia, as pessoas, em geral, são desorganizadas, confusas, não priorizam as coisas, os seus estados mentais são assim um pouco desassossegados. A pessoa que é desassossegada, ela dificilmente consegue se organizar para estabilizar um modo de vida parapsíquico. Então é necessário desenvolver essa habilidade de entrar e sair no mundo humano convencional. A gente tem que aprender, tem que ter os botõezinhos aí para desligar essas conexões e poder assim, usufruir, né, das prioridades de uma vida que se chama extrafísica. Isso quer dizer, antes da pessoa morrer. Depois que morre não tem graça, porque aí fica fácil. A questão é como que você vai viver nesse mundo de consciências de uma maneira mais rica antes de você morrer. Agora, você falou no bloco anterior, e nesse você voltou a falar sobre a questão mental. Como que seria essa abordagem mental? Porque uma coisa é o fenômeno em si, né, envolve os veículos de manifestação, mas a nível mental, o que você poderia trazer assim para a gente? O que Por seria? exemplo, Rosa, eu sei que você tem alguma experiência de clarividência. Se eu perguntar para você, você consegue ver a Dimener? Você consegue ver na hora que você quer? Você sabe explicar como você faz isso? Você consegue fazer isso, por exemplo? Explicar para uma outra pessoa como que você faz para ver a Dimener? Quais são as operações que você realiza? Posso te entrevistar aqui? Pode. Então, quais são as operações que você realiza para você ver energias? Bom, Como é primeiro, que seria isso? uma movimentação energética, né? Uma descoincidência do frontochakra, e aí o fenômeno da clarividência. Pois bem, veja, você falou aí umas 3 coisas. Dentro do que você falou, tem algum detalhe? Como que você opera isso? Se você for pegar descoincidência, por exemplo, é qualquer descoincidência? É em qualquer grau? Como que você opera a gradação das suas descoincidências e em que parte do seu corpo humano essa descoincidência ocorre? Entende? Então, o que eu estou falando aqui? A atenção sobre isso, esse detalhamento, isso vem de uma ordem mental. Ah, Pouca gente sabe que as células da visão
elas estão situadas na região occipital da cabeça, aqui atrás da cabeça. Então, a pessoa que quer ter uma boa clarividência de qualidade, ela tem que desativar uma região que está aqui atrás da nuca. Se essa região ela continua excitada fisicamente, por exemplo, com irrigação sanguínea, a coisa não vai funcionar bem. O cérebro humano, ele tem uma condição que eu chamaria assim de uma certa irritação, que é normal na vida humana, com sangue. A atividade que nós fazemos com o corpo humano, qualquer coisa que você faça com o corpo humano vai ativar uma determinada região do seu cérebro. E essa ativação ocorre por intensificação do fluxo sanguíneo. Isso, se você faz um exame de imagem, isso aparece. Áreas do cérebro que recebem mais irrigação sanguínea. E para você desempenhar algum fenômeno parapsíquico com mais qualidade, você tem que fazer o contrário. Você tem que ser capaz de desempenhar aquela função com um mínimo de irrigação sanguínea no cérebro. Se o cérebro ele se enche de sangue numa determinada região, eu vou dizer assim que o cérebro ali está mais ou menos sendo irritado. Acontece uma irritação ali. No caso da clarividência, a gente precisaria ativar a nossa percepção visual, desativando as áreas do cérebro responsáveis pela visão física. Então, a primeira etapa, ela trata do que nós chamamos das desativações somáticas. Você tem que aprender a desativar, diminuir o estímulo de partes do seu corpo humano. Em segundo lugar, você precisa ter uma certa noção do funcionamento energético do corpo humano. Você falou da questão do frontochakra. Então, assim, a visão extrafísica, ela ocorre por qualquer parte do psicossoma. Então, é curioso, porque quando você está fora do corpo, você pode ter visão assim, multilateral, por qualquer parte do corpo humano. Mas nós temos alguns centros de energia que facilitam isso. Um deles fica aqui na região do córtex pré-frontal, né? Nós chamamos de chakra frontal, né? E assim, a separação desse centro de energia em relação ao corpo humano, isso facilita um pouco a visão extrafísica. Se a pessoa ela já tem alguma noção do que é essa separação, nós chamamos isso de descoincidência, você pode desenvolver operações mentais de controle específico sobre a descoincidência, né? O grau em que essa separação vai ocorrer. A pessoa que é iniciante no assunto, ela não tem a menor noção disso. Ela simplesmente quer ter alguma descoincidência e não sabe o efeito que vai dar. Então, é muito comum a pessoa ter clarividência de um tipo que se chama espontâneo, que ela não sabe o que vai ver. Aparece alguma coisa na frente dela. Mas ela não tem controle, em geral, do alcance desse tipo de visão. Uma pessoa que já tem algum controle melhor da clarividência, é possível você modular o grau de descoincidência e as regiões que serão descoincididas para que essa descoincidência tenha assim, uma maior fluência ou não. Fora do corpo humano, nós temos acesso não apenas a uma dimensão, a várias dimensões. E também em relação ao tempo. Por exemplo, exercitando clarividência frente a frente com outra pessoa, se você consegue operar diversos fatores da descoincidência, da lucidez, do campo energético, você tem como avançar no tempo da outra consciência. Você consegue ter acesso a imagens do passado da outra pessoa, e não de maneira espontânea. Você pode visitar épocas do mesmo jeito que você abre uma porta, abre uma gaveta, né? Vai que você tenha a imagem de uma determinada época, de como aquela pessoa se manifestava. A pessoa que é um pouco mais experiente, ela consegue, na hora em que ela quer,
voltar exatamente naquele momento do tempo consciencial da outra pessoa. Isso controlando a gradação da descoincidência, o tipo de conexão energética com outra pessoa que está na sua frente, né? Então, eu estou falando aqui alguns detalhes, por exemplo, ali no dicionário, tudo isso está enormemente detalhado. Isso você não encontra em lugar nenhum. Tanto que as experiências do tipo parapsíquica que se faz hoje, em geral, por aí, as pessoas não têm o menor controle e nem conhecimento de como que isso é feito. Você não vê esse tipo de detalhe. Você vai em cursos, você vê, em geral, explicações genéricas sobre esse assunto. Não há detalhamento. Basicamente, não há pesquisa sobre isso. Então, o que nós estamos propondo não são parafenômenos específicos, mas sim categorias de fenômenos que propiciam uma fisiologia capaz de criar método de investigação sobre esses fenômenos, né? Então, muita gente vem e diz, eu sou dicionário de parafenômenos. Eu falo, não, ele não é um dicionário de parafenômenos, é um dicionário sobre como organizar as pesquisas para que isso venha a ser protocolado no futuro, né? Então, assim, o grau de detalhamento que a gente teve que alcançar para propor isso é totalmente incomum. Então, eu estou aqui com os meus 61 anos. Esse livro está sendo publicado em um momento em que eu ainda terei vários anos pela frente para responder sobre isso. Então, eu tenho que me preparar, vamos dizer assim, para as repercussões que isso vai ter. Porque esse tipo de material que está nesse dicionário você não encontra em sociedade secreta, você não encontra no ocultismo, você não encontra nem na literatura conscienciológica atual. Então, qualquer um que for se interessar sobre isso vai ver algo completamente novo, lógico, e que apresenta resultados práticos para a pessoa que quiser enfrentar esse detalhamento, ou seja, de um mundo extrafísico, um mundo parapsíquico. Assim, isso tem consequências assim avassaladoras no campo da ciência. Porque uma coisa é você falar de fenômeno e não explicar como aquilo acontece. O que nós estamos fazendo é o contrário. A gente está trazendo, em primeiro lugar, o detalhamento assim, de proposições para oferecer o acesso a qualquer pesquisador. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Eu estou aqui vendendo, não é muito bom falar isso, eu não estou vendendo peixe, eu estou vendendo o manual de como que você fabrica as varinhas de pescar, seria isso. Se bem que pescar hoje em dia não é nem uma coisa muito legal, né? Mas a gente está vendendo aqui o manual. Por que você não colocou no título? Que Não seria um entendi. dicionário de metodologia. Não dava? Eu não entendi a pergunta, perdão. É assim, porque você colocou um título, Dicionário Neológico de Parafenomenologia. Então, a gente, a gente entende que vai encontrar aqui um monte de parafenômeno. E aí você falando que é outra coisa, né? Aí você... Mas o nome parafenomenologia já está dizendo, porque não é dicionário neológico de parafenômenos. Entendi. No título tem uma logia, e é uma área de estudo. Entendi. Né? E o outro livro, que se chama Metodologia Parafenomenológica, ele foi feito primeiro que esse. Uhum. Né? O que acontece é que, vamos dizer assim, pela seriedade da coisa, esse material assim um pouco mais contundente, ele vai ser publicado depois, com mais maturidade ainda. Essa é a minha esperança, né? Esse dicionário, ele de certa maneira é uma precipitação para ajudar a formalizar nos idiomas esse tipo de terminologia. Isso vai ajudar um pouco na comunicação. O dicionário é uma coisa séria, ainda mais um dicionário bem feito. Quando você olha por dentro, ele está todo articulado, é uma coisa assim de uma tecnologia muito detalhada. Então, assim, não dá para brincar com um livro desse. Quem pegar um livro desse e abrir, vai ver que aquilo ali não é brincadeira. Eu não vou fazer um livro, ninguém vai fazer um livro assim com tanto detalhe para falar abobrinha. Então, o livro em si, ele tem uma carga, vamos dizer assim, de seriedade,
que inspira pelo menos alguma atenção de quem for investigar o que está ali dentro. Agora, a gente tem aí esperança de que o que venha depois vá para dentro dos laboratórios. Esse material é para ser trabalhado principalmente dentro de laboratórios, né? Para que as pessoas possam ali tirar suas conclusões, fazer as verificações, né? Ver o que não está funcionando bem. É um material para ser testado. Muito bem, então a gente encerra o programa de hoje, né? Entrevistamos, então, Ulisses Schlosser, sobre o Dicionário Neológico da Parafenomenologia. Você que está nos acompanhando, a gente volta na semana que vem, né? Sempre trazendo aí uma novidade. Ulisses, a gente agradece imensamente a sua participação aqui hoje. E a gente vai te chamar quando você publicar o seu próximo livro, tá bom? Obrigado, Rose. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento. A gente está aqui num caminho de aprendizado, né? É mais do que tudo, no campo da ciência, o que nós fazemos são tentativas. É natural, assim, o erro, o equívoco de quem ousa, de quem tenta. Então, nós estamos avançando assim num conjunto de tentativas para se aproximar um pouco mais do que a gente pensa que seja aí a verdade, a realidade, algo que possa ajudar as pessoas, né? Então, não esperem nenhuma perfeição, né? Eu queria convidar todo mundo aí a testar, a colocar as coisas à prova, né? E a gente tem muito que aprender com o tempo, com tudo isso. Então, queria agradecer bastante aqui essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Ulisses, agradecemos a você também que esteve nos acompanhando, e a gente volta semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.